Cananéia, litoral sul do estado de São Paulo. Uma região de águas calmas, muita vegetação e braços de mar que recebem a água doce dos rios. Um ambiente de rara riqueza natural. Nós estamos aqui na região lagunar estuarina de Iguape-Cananéia, que é uma região onde nós temos influência do mar com a sua alta salinidade e influência dos rios também, que formam esse complexo aqui, lagunar estuarino. Nós estamos aqui no Mar de Dentro, a Ilha Comprida, que tem 174 quilômetros quadrados de superfície e 74 quilômetros de comprimento, ela delimita essa parte que nós chamamos de Mar de Dentro. Então lá fora nós temos o Mar Grosso e aqui o Mar Calmo. Nessa região de Mar Calmo é um criadouro natural de peixes, crustáceos e moluscos. A ONU considera essa região como uma das 5 principais regiões do mundo como criadouro natural desses animais. As águas calmas de Cananéia já atraíam os portugueses pouco depois do descobrimento do Brasil. Em 1502, a expedição de Duarte Coelho deixou em Cananéia os primeiros homens brancos. Homens condenados, obrigados a ali permanecer para iniciar a colonização numa região habitada na época pelos índios Carijó. O Cananéia é um dos pontos mais antigos na ocupação do litoral brasileiro. Já por volta de 1530, os portugueses estavam fundando Cananéia, no primeiro século do Brasil. A região é muito rica em recursos naturais e tinha uma ocupação pré-histórica já demonstrada pela presença de inúmeros sambaquis, inúmeros sítios arqueológicos na região, né, que mostravam não só uma ocupação anterior, mas toda a sua riqueza em termos de recursos naturais. Esse dado de recursos naturais, em termos pesqueiros, que é inclusive uma tradição portuguesa também, associado a toda uma parte logística de apoio estratégica pela presença do porto, pela região lagunar, com rios, meandros, uma série de lagos e entrada para o interior, tornava quase que obrigatória a ocupação daquele ponto do território. Cananéia representou historicamente justamente a ocupação efetiva, definitiva de um dos pontos estratégicos da costa. Um dos peixes mais importantes na região é a tainha. Na década de 50, o Dr. Vitor Sadowski, do Instituto Oceanográfico de São Paulo, realizou uma pesquisa sobre a migração de tainhas que durou 8 anos. Foi colocada uma marca no dorso de várias tainhas com uma mensagem aos pescadores na qual se perguntava, entre outras coisas, a data e o local em que o peixe havia sido pescado. Para orientar os pescadores no envio das informações, foi feita grande divulgação da pesquisa em todo o litoral sul do Brasil. De 5.941 tainhas marcadas, nós recebemos uma devolução de 12% dessas marcas, uma devolução praticamente que bateu recorde em devoluções de peixes marcados. E esse foi o primeiro trabalho de marcação de peixes marinhos feito no Brasil, e acredito que o único até agora. Nós marcamos tainhas em Cananéia, um total de 4.130, e as nossas tainhas, as tainhas paulistas, criadas aqui na região de Cananéia, são muito bairristas, porque elas não saem do estado de São Paulo, elas migram no máximo 180 milhas da região de Cananéia até Ubatuba. Elas não saem, então, do litoral paulista. Já o número menor de peixes foi marcado na região do Rio Grande do Sul, e 1.000 e poucas tainhas marcadas na saída da Lagoa dos Patos migraram 790 milhas, bem mais que as nossas, chegando até a região do Rio de Janeiro, em Tijuca e Niterói, no caso. Então, aqueles peixes do sul migram muito mais e trata-se possivelmente de uma outra espécie de peixes. Peixes e crustáceos são capturados, estudados, criados até atingirem o tamanho adequado para depois serem soltos em locais devidamente escolhidos. Aos poucos, o mar pequeno vai sendo repovoado. Um trabalho de estreita convivência com o mar e seus habitantes. Existe também um trabalho na parte de camarão, pertence ao projeto Camarão, onde as fêmeas são capturadas em alto mar, trazidas para o nosso laboratório, onde elas desovam, e após a desova, elas são criadas até os jovens e filhotes são criados até o estágio de pós-larvas,
E essas pós-larvas são depois levadas ao mar e quando chega no estágio de jovens, eles são soltos na região para que haja o repovoamento. O Valo Grande fica no município vizinho a Cananéia, que é Iguape, a cerca de 70 quilômetros da cidade de Cananéia. Ele foi um canal, um pequeno canal de cerca de 4 metros de largura, que foi aberto por volta de 1850 para facilitar o acesso da produção do interior do Vale do Ribeira, em especial o arroz, ao porto de Iguape. Esse pequeno canal de 4 metros passou a ter quase 300 metros de largura à medida que o rio foi erodindo as suas margens e quase que substituindo o leito antigo por esse novo leito representado pelo Valo Grande. Isso gerou uma série de problemas em Iguape e também um reflexo imediato e permanente na área de Cananéia. Com a construção da barragem de Valo Grande em 1978, o canal foi fechado. Com isso, as águas poluídas do rio Ribeira foram devolvidas ao seu percurso original. E a vida começou a voltar ao Mar Pequeno. No Mar Pequeno, nós temos, assim, uma qualidade de água excepcional agora, porque aumentou muito a claridade da água, a transparência que nós chamamos. Essa transparência da água é importante porque a luz solar penetra mais. E a luz solar penetrando mais, as algas podem realizar mais fotossíntese. E as algas produzem o que nós chamamos a produção primária. Essa produção primária, produto da fotossíntese das algas, é importante porque existem microcrustáceos, pequenos animais também aquáticos dentro aqui do mar, que comem essas algas, eles se alimentam dessas algas. E esses microcrustáceos servem também como alimentos para outros peixes menores. Esses peixes menores servem de alimento a peixes maiores, então se forma uma cadeia alimentar e tudo isso é resultante da melhoria da qualidade da água que nós temos aqui. Com a melhoria da qualidade da água, as algas, ostras, camarões e peixes se multiplicaram. Agora, os pescadores da região vêm conseguindo ótimos resultados utilizando um método tradicional de pesca, o cerco fixo. Um apetrecho bastante usado aqui na região de Cananéia é o cerco fixo. Esse cerco fixo consta de uma parte chamada espia, onde o peixe nadando contra ou a favor da maré, ele é dirigido para a entrada do cerco. Nessa entrada do cerco nós temos aqui uma parte que recebe o nome de varanda. O peixe entrando na varanda, ele é dirigido por essa espécie de seta para a parte maior e principal do cerco, que é a casa do cerco, como é chamada, casa de peixe. Esse cerco despertou muita atenção dos latino-americanos que estiveram aqui participando de um curso da FAO. Então existem assim alunos, muitas vezes, como foi esse ano, de 12 países latino-americanos. Eles mostraram um interesse muito grande por esse cerco, que é um cerco que tem assim uma capacidade de produção muito boa e auxilia bastante o pescador artesanal. Nós estamos chegando perto de um cerco e tem um número grande de garças e biguás. Então isso aí representa que tem muito peixe, porque essas aves comem exclusivamente peixe. Quanto mais aves desse tipo tiver, mais peixes então deve ter na região. Esse é um cerco fixo de despesca usado aqui na região de Cananéia e nós acabamos de chegar e vocês verificaram que tem um biguá aí dentro. É uma ave que às vezes ela cai dentro do cerco e não consegue sair, que o biguá é como um avião. Ele, para levantar voo, ele precisa de muito espaço. Então quando ele fica dentro do cerco, ele não consegue, não tem espaço suficiente para levantar voo. Nós vamos proceder à despesca do cerco, retirar os peixes que foram capturados aí, e nós vamos tirar também o biguá que está aí dentro. Tainhas, paratis, baiacus, parus, pescada amarela, mais de 70 espécies de peixes já foram colhidas neste cerco. Os exemplares capturados são cuidadosamente analisados. O objetivo desse estudo
é um melhor conhecimento das características biológicas desses peixes. E nesse trabalho nós podemos verificar que houve um aumento do peso médio das tainhas. As tainhas, antes do fechamento, por exemplo, da barragem do Valo Grande, em trabalho do Instituto Oceanográfico, apresentaram um peso médio ao redor de 800 gramas. Atualmente, nesses 6 anos após o fechamento, nós tivemos um peso médio de 900 gramas. Esse dado pode indicar que existe uma sobrepesca ou não. Quando a pesca é intensiva, o tamanho e o peso do peixe, consequentemente, diminui. Inicialmente, os alevinos, que são os filhotes de peixes, são coletados na praia e submetidos a processo de adaptação em água de menor salinidade. A criação é feita em açudes. As tainhas criadas em água doce crescem mais rápido devido ao menor desgaste de energia. Essa piscicultura está sendo implantada na fazenda Cacauaçu, e dentro da fazenda Cacauaçu, esse trecho de mais ou menos 2 alqueires é um solo fortemente argiloso, barro branco, praticamente imprestável para a agricultura. Esse tanque, onde está sendo criado as tainhas, está sendo feita uma consorciação com o marreco, porque o marreco, através do esterco, ele faz uma autoadubação no tanque. Essa autoadubação faz com que gere rapidamente grande quantidade de algas e micro-organismos, ou seja, são proteínas vegetais e proteínas animais convertendo no crescimento do peixe. Essas tainhas transformam o lodo em proteína. E nós estamos numa época que nós precisamos de bastante proteínas. As crianças que não recebem uma dose proteica até 4 anos de idade ficam irremediavelmente retardadas. Então nós estamos trabalhando para obtermos mais proteínas a partir de tainha, que nos é fornecida pelo mar. Com o projeto de repovoamento, as águas do Mar Pequeno voltaram a ser um criadouro natural. Neste ambiente fértil, nascem os peixes que vão povoar os mares da região, tornando viável a pesca que ocupa e alimenta grande número de pessoas. A preservação ambiental da região Cananéia, Iguape e Peruíbe é muito importante. Uma ameaça bastante provável que poderia acontecer seria a abertura da barragem do Valo Grande. Outra grande ameaça seriam as usinas atômicas de Peruíbe. Uma outra ameaça também importante seria a proliferação dos loteamentos. Esses loteamentos devem ter, assim, certas condições para tratamento dos seus esgotos para que a região não seja poluída. Os manguezais devem ser preservados a qualquer custo. Outra coisa também seria, assim, o aumento das embarcações pesqueiras. Sendo um local de muito peixe, os barcos vêm pescar na região e começam a entrar no mar de dentro, e onde eles vão descarregar seu pescado. Tudo isso seria, assim, uma ameaça tão grande como é, por exemplo, colocar um estacionamento de carros dentro de um berçário em uma maternidade. A poluição da região de Cananéia e sua posterior recuperação mostram a nossa capacidade de intervenção na natureza. É a mão do homem que pode provocar graves danos a ela, como também é capaz de recuperar e preservar áreas como o Mar Pequeno.